Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje é desse chapeuzinho infantil. Ele é feito com square nas laterais. Esse aqui é o que eu ensinei a fazer na videoaula, tá bom? É o que eu vou explicar para vocês. Aqui, ó, esses já estão com as aplicações, só que a aplicação eu vou fazer no próximo vídeo, tá bom? Para não ficar um vídeo muito longo. Assim mesmo ficou um pouquinho longo, mas espero que vocês gostem. Assistam o vídeo até o final. Quem não for inscrito, já se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilhe o vídeo para ajudar o canal sempre a trazer mais vídeo aqui para vocês. Então, bora lá para a videoaula. Eu vou usar o fio amigurumi nas cores azul e amarelo candy. O rosa é o rosa chiclete. Esse tom de lilás é o azaleia. Esse verdinho celeste, o laranja. Agulha de crochê 2,5, tesourinha, agulha de tapeçaria e cola pano para fazer o acabamento. Eu vou começar com o square. Eu vou precisar de 5 square. Então, eu já fiz aqui, ó, um azulzinho, um amarelinho, o verdinho e o lilás. Vou fazer aqui com vocês o rosa. Eu vou começar pelo square para ficar mais fácil, tá? Depois eu faço a base de cima. Então, já fiz aqui, ó, 4 cores. Eu escolhi essas cores porque a cliente que pediu, né, a encomenda, ela já mandou a foto e ela queria igualzinho a foto, então eu tô usando as mesmas cores da foto, tá? Mas vocês podem usar a criatividade de vocês e fazerem aí das cores da preferência de vocês, tá bom? Então, eu vou ensinar como que eu fiz, ó, esses square. Vou fazer aqui um anel mágico, laço aqui em 2 dedos, pode ser em um só, tá? Porque como é uma peça menorzinha, ó, lacei aqui com a agulha, ó, eu vou puxar o fio aqui por dentro, seguro, e vou subir aqui, ó, faço uma correntinha para fechar, subo aqui mais 2 correntinhas. Então, essas 3 correntinhas inicial aqui, já vai ser o meu primeiro ponto alto. Vou laçar o fio e aqui dentro do anel mágico, ó, do lado que tá esses 2 fiozinhos, vou fazer mais 2 pontos altos. Então, ó, fiquei com um bloquinho aqui de 3 pontos altos. 2 correntinhas, mais um bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntinhas, mais um bloquinho com 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui 4 bloquinhos. Então, ó, já terminei aqui o terceiro. Duas correntinhas e mais um bloquinho aqui com 3 pontos altos. Então, eu fiquei aqui, ó, com 1, 2, 3, 4 bloquinhos de 3 pontos altos, separado aqui, ó, com 2 correntinhas. Eu vou soltar essa laçadinha, vou puxar a pontinha do anel mágico, ajusto e puxo bem. Esse fiozinho aqui, ó, eu vou deixar ele aqui atrás, porque no final eu vou fazer o arremate dele aqui por trás. Eu vou voltar aqui na minha laçadinha, ajusto, e não vou fazer aqui as correntinhas de separação. O que que eu vou fazer? Eu vou laçar o fio, vou vir no meu primeiro ponto, onde eu subi aqui as correntinhas, ó. Venho aqui na terceira correntinha, puxo o fio, fiquei com 3 laçadinhas, vou pegar o fio e soltar aqui, ó, as 3 laçadinhas de uma vez. Tá? Eu não fiz as correntinhas, eu optei por fazer esse meio ponto alto, porque eu já vou iniciar aqui dentro desse espacinho, para não ficar marca aqui por cima dos pontinhos, tá? Então, eu já venho aqui, ó, por dentro, puxo o fio, faço um ponto baixo e uma correntinha, que já é meu primeiro ponto alto. Ou 2 correntinhas, tá? Se o seu ponto for bem apertadinho. E aqui, ó, nesse mesmo espacinho, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, agora, em cada espacinho de correntinha, eu vou fazer um leque com 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E entre um leque e outro, eu vou fazer uma correntinha de separação. Aqui, ó, eu fiz os 3 pontos altos e vou deixar para terminar esse leque quando eu chegar aqui no final da carreira. Então, vou fazer uma correntinha de separação, vou aqui, ó, pro próximo espaço e vou fazer o leque. 3 pontos altos, 1, 2... 3, 2 correntinhas de separação e no mesmo espaço mais 3 pontos altos. 1, 2,
3. Entre um leque e outro, apenas uma correntinha de separação. Vou para o próximo espacinho e vou repetir novamente. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Em cada espacinho desse, ó, eu vou fazer esse leque, tá? Então, eu vou fazer o leque nesse espaço, e quando chegar aqui, ó, nesse último, eu volto para explicar certinho para vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, já fiz a minha correntinha de separação. Então, eu venho aqui no espacinho onde eu iniciei e vou fazer aqui dentro, ó, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, eu finalizei. Aqui, ó, vou fazer da mesma forma que eu fiz na carreirinha de baixo, ó. Vou laçar o fio, vou vir aqui no meu primeiro ponto, onde eu fiz o ponto baixo e a correntinha, ó. Venho na correntinha, puxo, fiquei com 3 laçadinhas, pego o fio e solto as 3 de uma vez. Então, fiz um meio ponto alto e já vou começar a próxima carreira aqui mesmo, ó. Coloco a agulha no espacinho, puxo o fio, faço um ponto baixo e uma correntinha, que é meu primeiro ponto alto. E vou fazer mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço. Então, fiz metade do leque. Fiz os 3 pontos altos, só vou terminar esse leque, tá? Quando eu chegar aqui no finalzinho da carreira. A cada carreirinha que você terminar, ó, eu sugiro que você puxa bem os cantinhos, tá? Para os pontos ficarem bem assentadinhos, bem certinho. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha, e agora, ó, formou um espacinho entre um lequinho e outro. Então, nesse espacinho, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, laço o fio. No próximo leque, ó, eu vou repetir o leque. Então, sempre onde tiver leque, eu vou fazer leque, que vai ser os cantinhos do quadradinho. 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Então, eu formei aqui, ó, primeiro cantinho, uma correntinha no espacinho, entre um leque e outro, apenas 3 pontos altos. Uma correntinha, no canto, onde eu tenho o leque, eu vou repetir o leque, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E eu vou fazer assim, ó, por toda a volta, até chegar aqui onde eu iniciei a carreira. Cheguei aqui, ó, no final da carreira, eu já fiz os 3 pontos altos no espacinho onde eu já tinha feito os 3 pontos altos inicial. Então, eu vou laçar o fio, aqui eu tenho meu ponto baixo e a correntinha, então, venho na correntinha, que é o meu primeiro ponto alto, e puxo o fio. Pego o fio e solto as 3 laçadinhas. Então, eu vou começar aqui dentro desse square novamente. Ó, finalizei a minha 1, 2, terceira carreira. Tá? Eu vou fazer esse square com 5 carreiras, porque eu quero que a altura do chapeuzinho fique aqui com 10 centímetros, tá? Caso você queira ele mais baixinho, é só fazer menos carreiras. Se quiser ele mais alto, é só aumentar as carreirinhas. Então, vou fazer da mesma forma, ó, puxo, faço o ponto baixo e a correntinha, e mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço. Então, sempre vai ser assim que eu vou iniciar a minha carreira. Uma correntinha, laço o fio, ó. Agora, formou 2 espacinhos aqui entre um leque e outro. Então, eu venho nesse espaço, faço 3 pontos altos. Uma correntinha no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha, cheguei aqui no canto, ó, e no meio do leque, eu vou repetir outro leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, todos no mesmo espaço. Eu vou fazer assim até o finalzinho dessa carreira e vou repetir outra carreira. Deixa eu só terminar aqui, eu já explico pra vocês, ó.
Eu vou fazer assim, tá? Até o finalzinho. Quando chegar aqui, eu vou fazer outra carreirinha pra eu ficar com 5, tá? Porque eu já tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, vou terminar a quarta e vou fazer a quinta pra não ficar tão repetitivo, né? Da mesma forma que eu fiz esses, ó. Que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas, tá bom? Então, eu vou fazer as 5 carreirinhas aqui no rosa, ó. E já volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da quinta carreira. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui no finalzinho, ó, eu vou fazer as 2 correntinhas, tá? Porque é a última carreirinha. Se eu fosse continuar, eu não ia fazer as correntinhas, eu ia fazer o meio ponto alto, tá? Aqui nesse pontinho. Então, eu vou cortar aqui o fio. E vou fazer aquele acabamentinho pra ficar bem perfeitinho. Então, eu solto aqui da agulha de crochê, vou pôr essa pontinha aqui, ó, na agulha de tapeçaria. E vou vir aqui, nesses 3 pontos altos, onde eu iniciei, eu vou pular aqui o primeiro, vou vir aqui no segundo com a agulha de trás pra frente, ó. Eu passo nessas 2 alcinhas. Agora, eu venho aqui de onde tá saindo o fio, ó, dentro da correntinha, e vou neste ponto que eu pulei, ó. Pego a alcinha lá de trás e puxo lá pra trás. Olha só, fica um acabamento perfeito. Só ajustar os pontos para ele ficar do tamanho dos outros, ó, sem apertar muito para não repuxar. E como eu vou usar, né, essas alcinhas de cima, o acabamento desse fiozinho eu vou fazer aqui por trás desses pontinhos. Ó, então eu vou vir bem aqui no meio e vou dar um nozinho, porque não vai aparecer, tá? Eu dou um nozinho, ó, e ajusto bem para ele ficar escondidinho. Vou caminhar com esse fiozinho entre esses pontos, ó. Passo aqui por trás desse pontinho. Posso até dar outro nozinho para ficar bem escondidinho, tá? Ou só passo assim, ó, como eu passei. Volta. E vou aqui, ó. E saio aqui do outro lado. Puxo bem. E depois é só cortar aqui o excesso do fio e passar um pouquinho de cola, tá? Aqui por dentro, ó. Não vai nem aparecer. Eu vou fazer a mesma coisa, ó, com esse fio inicial. Vou colocar na agulha de tapeçaria e vou fazer aqui o acabamento. Eu puxo bem para ele ficar bem fechadinho. Posso dar um nozinho aqui por dentro, ó, em algum pontinho que não vai aparecer, tá? Então, vou dar um nozinho e vou caminhar com esse fiozinho, ó, aperto bem esse nozinho pra ficar bem escondidinho. E vou caminhar com esse fiozinho, ó, entre vários pontinhos, tá bom? E depois vou fazer a mesma coisa, só cortar aqui o excesso do fio. Deixa eu passar um pouquinho de cada vez, né? Porque passar tudo de uma vez não tá dando certo. Ó, a ponta da agulha pega no fio e não passa. Bastante cuidado, tá? Pro fio não aparecer lá do outro lado. E agora é só cortar aqui, ó, o excesso do fio, tá? E pôr um pouquinho de cola ali dentro, só pra ficar bem certinho. Então, ó, com as 5 peças já prontinha, eu vou fazer as 5 peças porque é um chapeuzinho infantil. Se você for fazer um chapéu adulto, acredito que 6 peças vai dar a largura da cabeça, tá? Mas vocês vão fazendo e vão medindo. Então, agora a gente vai juntar as peças, tá bom? Pra depois eu vou fazer a parte de cima. Então, antes eu vou deixar essa parte aqui, que é a lateral do chapéu. Vou até pegar um que já tá prontinho, ó, pra mostrar pra vocês. Deixa eu só erguer a câmera aqui mais um pouquinho. Olha só, esse aqui já ficou prontinho, ó. Então, eu fiz assim, tá? Que foi a foto que a cliente mandou, então eu fiz igual ela mandou. Olha só. A emenda vai ser toda com laranja. Então, eu vou deixar essa parte aqui já prontinha. E depois, quando a gente fizer essa parte, ó, é só emendar uma parte na outra, tá? Eu vou explicar certinho pra vocês como vamos fazer essa emenda aqui agora. Ó, peguei as 2 peças. A ordem que eu vou fazer aqui é a mesma ordem que a mulher mandou a foto, né? Eu tentei fazer o máximo igualzinho possível. Então, como eu já fiz uma peça ali, eu vou fazer a mesma ordem de emenda, né? Mas vocês podem fazer aí a ordem da preferência de vocês. Então, ó, com o fio laranja, eu vou fechar aqui unir com pontos baixíssimos. Então, ó, eu vou vir aqui onde eu fiz as 2 correntinhas, eu venho aqui, ó, na segunda correntinha, que vai fazer parte dessa lateral que eu vou emendar. Pego só essa alcinha aqui de fora. Aí, venho aqui na parte rosa, ó, tem aqui as 2 correntinhas, eu venho nessa correntinha, ó, só na alcinha de fora, e coloco a agulha aqui também. Então, agora eu vou puxar aqui o fio laranja,
e passo por dentro desses fiozinhos. Essa ponta inicial, ó, eu deixei ela um pedacinho que dê para eu fazer o arremate depois, tá? E agora, ó, eu vou seguir aqui fazendo esse mesmo esqueminha aqui, tá? Ó, de pontos baixíssimos. Então, eu venho aqui, ó, no próximo pontinho, deixa eu pôr bem aqui pra vocês verem bem certinho, ó, no próximo pontinho, só na alcinha de fora, eu vou segurar assim pra ficar mais fácil. E no próximo pontinho, ó, só na alcinha de fora. Vou lá, puxo o fio, passo por todas essas alcinhas até pela laranja. Novamente, ó, vou na parte verde, sem pular nenhum pontinho, tá? Ó, você pode olhar aqui, peraí, deixa eu ver, ó, já tava pulando um. Então, eu volto aqui, ó, neste, e vou aqui no rosa, ó, no próximo. Vou lá, puxo o fio laranja e passo por todas essas alcinhas. Aqui ele vai ficar um pouquinho largo, ó, mas depois é só ajustar aqui, tá? Na hora que a gente for fazer aqui o arremate, já vai dar certinho. Então, agora, ó, vou arrumar aqui, não tô numa posição muito legalzinha, mas vai dar certinho pra eu explicar aqui pra vocês. Ó, no próximo, tá? Então, vem aqui, ó, no próximo, só na alcinha de fora. E aqui também, ó, no próximo, só na alcinha de fora. Passo por todas as alcinhas. Já vou aqui, ó, no próximo pontinho. E aqui no próximo pontinho. Novamente, ó, no próximo e no próximo. Passa e faz o baixíssimo. E assim eu vou fazer, ó, em cada pontinho, tá? Ó, só na alcinha de fora, sem pular nenhum pontinho, pra quando chegar lá no finalzinho, dar certinho, tá? Se você chegar lá no finalzinho e não der certinho, a única solução é você desmanchar e fazer novamente. Então, eu vou fazer assim, ó, peraí, porque eu puxei a parte, o fiozinho, ó, da parte rosa. Então, venho aqui na verde, venho aqui na rosa, pego o fio laranja e passo por dentro. Vou na verde, ó, na próxima, vou na rosa, pego o fio laranja e passo aqui por dentro de todos. Eu vou fazer assim, ó, até chegar ali no finalzinho da carreira, tá bom? Dessa mesma forminha, ó, só na alcinha de trás. Então, eu vou fazer assim até chegar ali no finalzinho da carreira, e quando eu chegar ali no finalzinho da carreira, ó, eu volto com vocês. Eu vou desmanchar isso aqui, ó, porque essa ficou um pouquinho mais larga, e eu quero que elas fiquem todas iguaizinhas, tá? Então, eu ajusto aqui um pouquinho o fio laranja, e venho aqui, ó, no próximo, e no próximo, puxei o fio, ó. Eu não vou apertar muito, mas também não quero deixar tão folgado, tá? Eu quero que ele fique bem certinho, ó, e bem bonitinho, tá? Olha como fica bem linda a emenda. Então, vou fazer assim, ó, até chegar aqui no finalzinho, já volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó, falta só a correntinha. Então, eu tenho aqui as duas correntinhas, ó. Eu venho nessa correntinha e aqui no rosa eu tenho as duas correntinhas, ó, eu venho nessa correntinha. Só na alcinha de fora de cada uma e faço aqui o meu último ponto baixíssimo. Puxei aqui, tá? O que que eu vou fazer agora? Faço uma correntinha com laranja, só pra fixar. E vou cortar aqui um pedacinho do fio. Solto. Como que eu vou fazer o meu arremate? Como eu vou fazer uma carreira de pontos baixos, eu vou caminhar com esse fiozinho, ó. Eu vou pegar aqui a última alcinha de cada pontinho e vou passar esse fio laranja, ó. Porque quando eu fizer a carreira de ponto baixo, já vai fazer aqui por cima, não vai aparecer, tá? Ó, eu passei só na alcinha de trás. Quando a gente for fazer o ponto baixo, vou pegar o ponto por aqui, então não vai aparecer. Eu posso caminhar aqui por vários pontos, não precisa passar em todos, ó, eu posso pular vários. Pulo. E agora, ó, eu jogo a pontinha do fio lá pra trás, pra depois a gente só cortar o excesso e passar um pouquinho de cola. Aqui onde eu iniciei, ó, eu vou fazer a mesma coisa, tá, ó? Só que antes, ó, aqui o fiozinho tá saindo na parte rosa, eu vou puxar ele aqui pro verde e vou puxar ele aqui, ó, pro
pro lado rosa, só para ele fixar mais aqui em cima. Não tem problema se ele ficar assim, ó, porque quando a gente for fazer a carreira aqui, eu vou fazer um ponto alto bem aqui no meio, tá? Então, não vai aparecer. Ó, essa pontinha de fio, vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Caminhar com ela aqui, ó, na última alcinha de cada ponto, porque nós vamos trabalhar a carreira de ponto baixo. Tanto de um lado quanto do outro lado. Então, não vai fazer muita diferença aqui, não vai aparecer, tá? Se vocês quiserem fazer acabamento de outra forma, mas assim é a forma mais fácil que eu achei. Por conta da gente estar trabalhando com vários fios, foi a forma mais fácil e rápida que eu achei. Então, olha só, depois é só cortar o excesso. O excesso eu deixei para cortar no finalzinho de tudo, tá? Quando o chapéu estava prontinho, eu fui cortando todas as pontinhas de fio e colocando um pouquinho de cola. Ó, emendei aqui dois square, tá? Um no outro. Agora, eu vou fazer a próxima emenda da mesma forma, depois a próxima e a próxima. Quando eu tiver com os 5 emendados, eu vou virar e emendar um no outro, tá? Para ficar um círculo. Não precisa, né, ficar explicando várias vezes a mesma coisa. Então, da mesma forma que eu fiz esse, eu vou fazer aqui nos 5 e depois vou juntar as peças, tá? Para formar o círculo. Vou fazer também essa mesma emenda, tá? Um no outro para formar o círculo aqui, fechadinho, tá bom? Eu vou terminar o meu, já volto com vocês. Fiz a emenda, ó, de todas as peças. Então, eu fiz assim, ó, rosa, verde, amarelo, lilás e azul, que é para ficar na mesma ordem que eu fiz o outro, tá? Olha só, a lua quer ficar pertinho, já tentei tirar ela daqui, ela não quer sair. Olha a folga, olhando a vovó fazer o crochê. Então, eu vou continuar com ela aqui mesmo, tá? Então, agora, ó, já emendei as peças, ó, já passei os fiozinhos laranja, tá? Todos aqui por dentro. Esse aqui vai ser para um modelo infantil. Eu medi aqui, ele ficou com quase 50 centímetros, se eu não me engano, foi 47 ou 48, tá? Só que o crochê, ele dá uma esticadinha. Então, eu não fiz muito grande para não ficar muito grandão na cabeça da criança, né? Porque é uma criança de 2 anos. Então, isso aqui vai servir para uma criança aí até de uns 6, 7 anos, tá bom? Agora, ó, com laranja novamente, eu vou fazer carreira de ponto baixo, para deixar essa parte prontinha para fazer a base. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou começar aqui, porque eu acredito que essa vai ser a parte de trás do chapéu, tá? Devido aonde foi que eu coloquei as carinhas, né? Então, eu vou começar aqui, ó, com um falso ponto baixo. Vou laçar aqui, ó, o fio na agulha. Vou vir aqui em algum ponto, que é onde tem esses 3 pontos altos, ó. E vou fazer um ponto baixo. Caso você não consiga fazer esse ponto, que você já enrola o fio na agulha, você pode amarrar o fio aqui e já fazer o seu primeiro ponto baixo. Agora, ó, vou no próximo ponto, um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo. Então, eu fiz um ponto baixo para cada ponto. Aqui onde eu tenho a correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Eu já tô trabalhando, ó, por cima desse fiozinho que eu deixei aqui no início. Vou, novamente, ó, em cada ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo, um ponto baixo e um ponto baixo. Aonde eu tenho a correntinha, eu faço um ponto baixo. Nos pontos altos, um ponto baixo para cada ponto. Na correntinha, um ponto baixo. Aqui, nos pontos altos, um ponto baixo para cada ponto. Então, eu cheguei aqui na junção dos square. O que eu vou fazer? Aqui onde ficou essa correntinha, ó, vou fazer um ponto baixo. Aqui onde eu fiz a emenda, eu vou fazer um ponto alto. Eu vou laçar o fio, vou entrar aqui dentro, ó. Eu passo dentro desse pontinho laranja e vou aqui, ó, por bem no meio, entre uma junção, entre um square e outro, tá? Ó, na junção dos dois. Puxo o fio com cuidado, peraí, vou fazer novamente. Ó, puxo. Alongo um pouquinho, solto 2 laçadas e solto mais uma laçada. Eu achei que ficou bem larguinho aqui, ó, então vou desmanchar e fazer novamente. Na hora que eu soltei o fio, né, ficou largo aqui, eu nem percebi. Então, ó, passo aqui na junção, puxo o fio,
alongo um pouquinho, solto duas e solto duas. Eu gosto de fazer o ponto alto aqui no meio, para ele não ficar meio afundado, tá? Mas se você não gostar, você pode fazer o ponto baixo aqui normal. Agora, ó, eu vou vir aqui no espaço onde ficou a correntinha e vou fazer um ponto baixo. A pontinha de fio eu vou deixar lá atrás, ó, pra eu cortar e passar um pouquinho de cola depois. Deixa eu ver, parece que não tá focando muito bem, né? Eu tava ensinando até agora sem focar muito bem, ó. No próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo, ó, nos 3 pontos altos. Na correntinha, um ponto baixo. Nos 3 pontos altos, novamente, um ponto baixo para cada. Na correntinha, um ponto baixo. Nos pontos altos, um ponto baixo para cada. Vou fazer bem rapidinho pra gente chegar ali no próximo canto novamente. Ó, um ponto baixo na correntinha, nos pontos altos, um ponto baixo para cada ponto. Na correntinha, um ponto baixo, nos pontos altos, um ponto baixo para cada ponto. Aqui, onde ficou a correntinha, eu faço um ponto baixo. E cheguei aqui na próxima junção novamente. Então, eu vou fazer assim, ó, laço o fio, venho aqui dentro desse ponto, ó, laranja, e vou aqui atrás, ó, bem na junção, no meio da emenda, puxo o fiozinho, ó, alongo um pouquinho, solto duas laçadas, fiz o ponto alto. Ou você pode fazer o ponto baixo se preferir. Aqui, ó, no espaço onde eu tenho uma correntinha, um ponto baixo. E agora eu vou seguir novamente, tá? Vou fazer dessa mesma forma por toda a volta. Ó, como fica bem certinho. Depois, quando a gente puxar a peça, tá? Ele fica bem certinho. Por isso que eu gosto de colocar o ponto alto sempre no meio da junção. Porque senão ele ia ficar um pouco afundado. Assim, ó, ele fica bem certinho. Tá? Vou terminar toda a volta e já volto aqui com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, fiz aqui o último ponto baixo no espaço de correntinha, e eu vou fazer aquele acabamentinho pra ficar bem perfeitinho. Então, vou cortar aqui um pedacinho do fio, vou soltar a agulha de crochê, vou colocar o fiozinho na agulha de tapeçaria, e vou vir aqui, ó, tenho meu primeiro ponto baixo, venho no segundo, coloco a agulha de trás pra frente, puxo. Aqui, ó, de onde o fio está saindo, eu pego aqui a salsinha da frente e já passo nessa alcinha aqui do lado. E vou aqui no meu ponto baixo, ó, só que em vez de pegar só a alcinha de trás, eu vou passar ele aqui, ó, por dentro dele, tá? E vou jogar lá pra trás. Porque como eu iniciei aqui, senão ele fica com esse lombinho aqui pra frente. Ó, vou jogar lá pra trás. E agora, é só ajustar o ponto. Ó, ajusto, ó. E ele fica bem certinho. Essa ponta de fio, ó, eu vou caminhar com ela aqui por trás desses pontos. Se você quiser, você pode dar algum nozinho aqui por dentro, tá? Eu vou só caminhar aqui, ó, entre alguns pontinhos. Vou cortar o excesso. Depois, ó, é só cortar o excesso do fio e passar um pouquinho de cola. A mesma coisa que eu fiz aqui, ó, deste lado, eu vou fazer deste outro lado também, tá bom? Porque não vai ter diferença nenhuma. Então, a mesma carreirinha de ponto baixo que eu passei aqui, eu vou passar desse lado, tá? Pra não ficar tão repetitivo. Então, o que vocês fizeram aqui, vocês fazem aqui também. Vou fazer o meu e já volto. Terminei a parte aqui, ó, que vai ficar em volta, né, do chapeuzinho, que vai dar a altura. Ó, fiz a carreira de ponto baixo do outro lado, tá? Da mesma forma que eu já tinha feito de um lado, eu fiz do outro. Agora, ó, essa parte eu vou deixar ela reservada, tá? Porque agora a gente vai fazer a base do chapéu. Ó, o chapeuzinho aqui pronto. Então, a base do chapéu vai ser essa parte aqui de cima. Então, a gente vai fazer agora essa parte aqui de cima. Eu vou começar com o amarelinho, porque eu vou fazer igualzinho o outro que eu já fiz, tá? Mas a ordem aí das cores, vocês podem usar aí a ordem da preferência de vocês, tá? Então, com o amarelo, ó, eu vou fazer aqui o anel mágico.
Vou puxar aqui o fio. Eu vou subir 2 correntinhas para dar altura. Eu não vou contar ela como ponto alto. Então, vou fazer aqui dentro, ó, do anel mágico, do lado que tá os 2 fios, um total de 12 pontos altos. Então, esse é o meu primeiro. Aqui, ó, 2, 3, 4. Vou fazer aqui os 12. Fiz aqui, ó, os 12. Vou soltar essa laçadinha. Vou puxar aqui a ponta do anel mágico. Ajusto bem os pontos para ficarem bem certinho. Vou fechar aqui, ó, o máximo que der. Agora, ó, eu vou cortar aqui esse fio, porque como eu vou fazer a outra carreira de outra cor, eu já vou fazer o acabamentinho desse fio. Então, eu corto aqui esse fiozinho, ó, vou fazer aquele acabamentinho perfeito. Soltei da agulha de crochê, coloco aqui na agulha de tapeçaria. Puxei o fiozinho, né, pra variar. Deixo bem na pontinha. Deixa eu colocar aqui, eu já volto. Coloquei aqui, ó. Então, eu venho aqui, ó, no meu início, não nas correntinhas, tá? Meu primeiro ponto alto, segundo ponto alto, coloco a agulha de trás pra frente. Venho com a agulha aqui, ó, de onde está saindo, pega essa alcinha, e já pega essa alcinha aqui do lado, e vou lá, ó, no ponto alto, e vou passar esse fiozinho lá pra trás. Posso passar só na alcinha de trás ou pegar a alcinha da frente, tá? Tanto faz. Aqui, ó, é só ajustar pra ficar o mesmo tamanho dos outros pontos, e olha só, fica um acabamentinho perfeito. Como eu vou fazer as carreiras aqui por cima, eu vou caminhar com esse fiozinho, ó, na última alcinha aqui de cada pontinho, porque depois eu já trabalho por cima, né? Já fica mais fácil se você já for arrematando todos os seus fios. Ó, vou deixar esse fiozinho aqui lá pra trás, depois é só cortar o excesso. Eu puxei aqui, ó, mas eu vou puxar ele com a agulha, tá? Esse fiozinho inicial, ó, eu puxo bem, pra ele ficar bem ajustadinho. Vamos ver se eu consigo colocar na agulha, né, de primeira. O outro eu não consegui. Tem hora que dá certo, mas tem hora que não dá. Esse deu certo. Aqui, ó, eu vou subir com ele entre um pontinho aqui, algum pontinho, e vou fazer a mesma coisa, ó, vou caminhar com ele na última alcinha aqui de alguns pontos, para eu já trabalhar aqui por cima dele também. Então, essa aqui, ó, já é a primeira carreirinha da base do chapéu. Com o fio laranja, eu vou fazer a segunda carreirinha. Eu vou começar aqui com um falso ponto alto. Mas se você não conseguir fazer o falso ponto alto, você pode fazer aí, amarrar o fio, tá? Subir aí uma ou duas correntinhas, ó, 2 ou 3 correntinhas para ser o seu ponto alto. Ó, vou laçar 2 vezes na agulha. Eu sempre deixo um pedacinho aqui. Vou vir aqui, ó, em qualquer pontinho e vou fazer o meu ponto alto. Solto 2 laçadas, solto 2 laçadas. Na carreirinha de baixo, eu fiz 12 pontos altos. Nessa carreira, eu vou colocar 2 pontos altos para cada ponto. Então, eu volto aqui, ó, no mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Eu fiquei aqui com 2. Eu vou deixar essa ponta de fio aqui lá para trás, tá? Para eu já arrematar quando eu estiver aqui na próxima carreira. Então, agora, ó, vou no próximo ponto novamente. Um ponto alto. Mais um ponto alto no mesmo espaço. No próximo, mesma coisa. Um ponto alto, mais um ponto alto no mesmo espaço. E eu vou fazer assim por toda a carreira. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira, tá? Fiz 2 pontos altos para cada ponto. Eu vou cortar o fio, porque a outra carreira já vai ser com outra cor. Tá? Todas as carreiras vão ser assim. Ó, solto aqui da agulha de crochê. Como eu fiz o falso ponto alto, eu puxo aqui, ó, pra não ficar
esse fiozinho aqui enrolado no ponto, tá? Aí ele fica como se fosse um ponto baixo e uma correntinha. Que ao invés de fazer o falso ponto alto, você pode fazer aqui um falso ponto baixo e uma correntinha, tá? Então, eu vou pôr esse fiozinho aqui, ó, na agulha, pra eu fazer o acabamento. Então, eu vou vir aqui, ó, vou pular o primeiro, venho no segundo com a agulha de trás pra frente, puxo, aqui de onde o fio está saindo, ó, pego essa alcinha da frente e já pego, ó, essa alcinha que fica aqui do lado. Vou lá no primeiro pontinho que eu pulei, passo aqui por dentro dele, ó, e jogo esse fiozinho lá pra trás. E olha só, o acabamento fica perfeito. Como a gente vai trabalhar a próxima carreirinha, né? Por cima, o que que eu vou fazer? Ó, já vou pegar os dois fios de uma vez, só pra facilitar mais, tá? Não fica grosso, não tem problema, que não vai interferir em nada. Ó, você pode passar um para um lado, outro para o outro. Todos finalzinho de carreira, tá? E início de carreira eu vou fazer da mesma forma. Só vou mudando aqui as cores, tá? O mesmo acabamento eu vou fazer em todos. Porque eu não vou ficar ensinando a cada carreirinha, né? Como eu vou fazer o acabamento, para não ficar tão repetitivo. Ó, vou jogar esse fiozinho aqui lá pra trás. Depois é só cortar o excesso do fio e passar um pouquinho de cola, tá? Com todas as cores eu vou fazer a mesma coisa, mas eu vou deixar só pro finalzinho. Agora, a gente já vai fazer uma outra cor. Agora, ó, eu vou usar o rosa. Vou fazer agora, ó, o falso ponto alto, tá? Laço 2 vezes, venho aqui em qualquer ponto. Faço um ponto alto, volto no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Então, eu fiz aqui 2 pontos altos juntos. Vou deixar esse fiozinho aqui para eu arrematar depois. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto sozinho. Nessa carreira, eu vou fazer assim, tá? 2 pontos altos juntos no mesmo ponto, um ponto alto sozinho. Vou lá no próximo, 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, 2 pontos altos juntos. E eu vou fazer assim até o finalzinho da carreira. Cheguei aqui no finalzinho, ó, terminei com ponto alto sozinho, porque eu iniciei com 2 pontos altos. Vou cortar aqui o fio, porque a próxima carreira já vai ser com outra cor. Vou soltar do fio da agulha de crochê, vou puxar aqui, ó, essa pontinha, né, da mesma forma que eu fiz o outro. Esse fiozinho que eu acabei de cortar, eu vou colocar na agulha de tapeceiro. E vou fazer o acabamentinho perfeito. Vou ensinar mais uma vez pra vocês. E as próximas carreiras, tá? Eu já vou fazer pra andar mais rápido. Então, eu pulo o primeiro ponto. Vou deixar bem aqui, ó. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo. Com a agulha de trás pra frente, eu passo o fio. Aqui de onde o fio está saindo, ó, eu pego essa alcinha que tá virada pra mim. E essa alcinha aqui do lado. Vou no pontinho que eu pulei, ó. No meio dele, jogo esse fiozinho lá pra trás. Agora, é só ajustar aqui, ó, pro ponto ficar do mesmo tamanho dos outros. E olha só, você nem sabe onde você começou e terminou a carreirinha. Eu vou soltar aqui, ó, e vou fazer igual eu fiz no outro, tá? Vou pegar as 2 pontas de fio e vou caminhar aqui, ó, na última alcinha de alguns pontos. Eu passo aqui, ó, pra frente, pra trás, só na alcinha de trás, tá? Como o fio é da mesma cor, não vai aparecer, tá bom? Então, todos os finalzinhos de carreira eu vou fazer dessa mesma forma, tá? Eu vou ensinar a começar as carreirinhas e já vou finalizar para ir mais rápido. Não ficar tão repetitivo. Ó, vou deixar esse fiozinho lá para trás. Depois, quando eu estiver fazendo a próxima carreira, eu faço mais um pouquinho aqui por cima e deixo uma pontinha pra gente cortar e passar um pouquinho de cola. Agora, ó, com o fio azul, eu vou fazer a próxima carreira. A próxima carreira vai ser assim, 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto, e 2 sozinhos, 2 juntos e 2 sozinhos. Então, eu vou começar com 2 pontos altos juntos, ó, dou 2 laçadas aqui. Aqui eu vou vir, ó, onde eu tenho ponto alto sozinho, tá? Pra não ficar em cima desses pontos que já tem aumento. Então, venho aqui onde tem apenas um ponto alto, faço um ponto alto, mais um ponto alto, que vai ser o meu aumento.
Puxo essa laçadinha, ó, eu vou deixar aqui para eu fazer o arremate na próxima carreirinha. Agora, eu vou fazer uma sequência de 2 pontos altos sozinho. Vou lá no próximo. Mais 2. Agora, ó, venho no próximo, onde eu tenho meu ponto alto sozinho. Faço meu aumento. 2 pontos altos juntos, no mesmo espaço. Novamente, uma sequência de 2 pontos altos sozinho, um para cada ponto. E eu vou fazer assim por toda a carreira. No próximo, já vai ser o aumento. Eu vou fazer assim, ó, por toda a minha carreirinha, tá? 2 juntos, 2 só, 2 juntos, 2 só, 2 juntos. Vou fazer até chegar aqui, ó, vou finalizar com 2 sozinhos, porque iniciei com 2 juntos. Vou fazer o arremate da mesma forma que eu fiz nas carreiras de baixo, tá? E já volto pra gente começar uma nova cor. Terminei a carreira azul, ó, fiz o acabamento, tá? Já tudo certinho, da mesma forma que eu fiz nas outras carreiras. Vou começar agora com o verde. Vou fazer meu falso ponto alto, então laço 2 vezes o fio na agulha. E eu vou vir aqui, ó, em um dos 2 pontos altos que estão sozinho, tá? Qualquer um dos 2. E vou começar aqui com o meu aumento. Então, vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto, no mesmo espaço. Na carreira de baixo, eu fiz assim, ó, 2 juntos, 2 só, 2 juntos, 2 só. Nessa carreira, ó, vai ser 2 juntos e 3 só. Então, já venho aqui no próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, fiz 3 pontos altos sozinho, ó, um para cada ponto. No próximo, já vou fazer o meu aumento. 2 pontos altos juntos no mesmo espaço. É a mesma base que a gente faz para tapete, para suplá, tá? Que eu tô trabalhando com a linha mais fina, né? Ó, vou fazer aqui a sequência de 3 pontos altos sozinho, um para cada espacinho. Até combinou. Ó, 3 pontos altos. No próximo, o aumento. São os 2 pontos altos juntos no mesmo espaço. Eu vou fazer assim, ó, até o finalzinho da carreira. Vou finalizar aqui com 3 pontos altos sozinho, porque eu iniciei com 2 pontos altos juntos. Vou cortar o fio, fazer o acabamento da mesma forma que eu fiz nas outras carreiras, tá? E volto aqui com a nova cor. Ó, agora com o lilás, a parte verde eu finalizei, fiz o arremate tudo certinho, tá? Agora a parte lilás, eu vou começar com o meu aumento, ó, aqui tenho 2 juntos, 3 só, então eu vou vir no do meio, tá? O que tá sozinho aqui. Laço 2 vezes, vou vir aqui, ó, nesse ponto, e vou fazer aqui o meu aumento. 2 pontos altos juntos no mesmo ponto, para não ficar os aumentos tudo na mesma direção, tá? Então, aqui onde eu tenho os 3 pontos altos, eu peguei o ponto do meio e já fiz o meu aumento. Essa pontinha de fio eu vou puxar e deixar ali para arrematar depois. E nessa carreira agora, eu vou fazer aqui uma sequência de 4 pontos altos sozinho, um para cada ponto. Então, vem aqui, ó, faço um ponto alto, 2, 3, 4, laço o fio, venho nesse ponto, ó, que é o ponto aqui dos 3 ao do meio, e faço meu aumento. Então, o aumento vai ser sempre nesse ponto, tá? Nessa carreirinha. Novamente, uma sequência de 4 pontos altos sozinho. E essa carreira, ela vai ser toda assim, tá? Ó, 2 juntos, 4 só, 2 juntos, 4 só. Eu vou fazer até aqui no finalzinho, já vou arrematar o fio e volto aqui pra gente fazer uma nova cor. Terminei a carreira lilás, fiz o arremate, tá tudo certinho. E agora, ó, vou fazer a próxima carreira com o azul novamente, tá? Como eu falei, né, eu vou seguir as cores do outro que eu já fiz. Então, vai ser agora um azul novamente. Nessa carreira azul agora, vão ser 2 pontos altos juntos, 5 pontos altos sozinho. Então, aqui, ó, na carreira de baixo, eu fiz aqui aumento, aumento, 4 pontos altos. Então, eu vou pegar aqui nesses pontos altos que estão sozinhos, tá? Você escolhe o ponto que você quiser fazer. Laço aqui 2 vezes, ó. Então, aqui tá meus 2 pontos altos juntos. Vou vir aqui, ó. Pulo um, vou no próximo, tá? Pra ficar um pouquinho mais longe do outro aumento da carreira de baixo. Faço um ponto alto, mais um ponto alto. Puxo esse fiozinho pra arrematar na próxima carreirinha. E agora sim, vou fazer a sequência de 5 pontos altos sozinho. Então, venho aqui no próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto, já tenho 2.
3, 4, 5. Então, fiquei com 5 pontos altos sozinho. No próximo, eu já vou fazer o aumento. 2 pontos altos juntos no mesmo espaço. Novamente, a sequência de 5 pontos altos sozinho. Eu vou fazer assim, ó, por toda a carreirinha. Já vou fazer o arremate e volto com a nova cor. Com o verde novamente, ó, eu vou fazer a última carreira dos fios coloridos aqui em cima, tá? Depois só vou fazer a carreira de ponto baixo no laranja. Então, vou laçar 2 vezes na agulha, vou vir aqui, ó, entre um aumento e outro, na carreira de baixo, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, vou vir no do meio, tá? No terceiro, ó, aqui tá meu aumento, 1, 2, venho aqui no terceiro, ó, pra ficar bem no meinho, tá? Eu vou fazer o meu aumento. Faço um ponto alto, mais um ponto alto, no mesmo espaço. Puxo esse fiozinho que já vou arrematar na próxima carreirinha. Tá vendo como que fica? Se eu fizer sempre assim, ó, como ele fica bem certinho. Fica bem perfeito o círculo, você nem sabe onde começou e terminou as carreiras. Agora, ó, nessa carreirinha, eu vou fazer 2 pontos altos juntos no mesmo ponto, que é o aumento. Eu fiz aqui, ó, no meio dos 5 pontos altos, eu fiz no terceiro. E agora, eu vou fazer uma sequência de 6 pontos altos sozinho, um para cada ponto. Sempre em cada carreira aumenta um pontinho, tá? Na carreira de baixo, eu fiz 5 pontos altos sozinho. Nessa carreira, eu vou fazer 6 pontos altos sozinho. Então, já fiz aqui, ó, 4, 5 e 6. No próximo, eu vou fazer o meu aumento. 2 pontos altos juntos no mesmo espaço. Novamente, uma sequência de 6 pontos altos sozinho. Um para cada ponto. E eu vou fazer assim por toda a carreirinha. Quando eu chegar aqui no finalzinho, ó, vou fazer o arremate da mesma forma que eu fiz em todas as outras carreiras, tá? Já vou arrematar o fio e volto pra gente fazer a próxima carreirinha, que já vai ser a última carreirinha da base do chapéu. Pro tamanho infantil, ó, essa base aqui, ela tem que ficar com 15 centímetros. Então, vai dar certinho, tá? Os 15 centímetros. Aqui, ó, onde eu fiz os square, a altura dele eu fiz com 10 centímetros, tá bom? Aí, vai variar o tamanho do chapéuzinho que você for fazer. Se quiser menor, se você diminuir a lateral, né, que são os square, você diminui também a base. Aí, você vai contando os pontos para ver tudo certinho. Então, vou finalizar essa carreira aqui, ó, e já volto com vocês. Terminei a parte colorida, ó, da base, né, a parte de cima. Como eu já falei, eu fiz essas cores porque a foto que eu recebi era assim, tá bom? Então, agora, ó, com o laranja, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. E vou fazer os aumentos da mesma forma que eu fiz aumentos aqui, tá bom? Com uma única diferença, eu vou precisar de 2 pontos a mais. Então, ao invés de fazer 12 aumentos, eu vou fazer 14 aumentos nessa carreirinha. Então, eu vou fazer aqui, ó. Laço uma vez. Vou vir aqui em qualquer ponto, tá? Ó, venho aqui em qualquer pontinho. Eu vou vir até aqui, ó, porque eu vou começar com os pontos baixos normais, tá? Então, eu venho aqui em cima, onde eu fiz o meu aumento, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Eu vou fazer aqui, ó, um total de 7 pontos baixos. Na carreira de baixo, ó, entre um aumento e outro, eu fiquei com 6 pontos altos, né? Então, nessa carreirinha, ó, eu vou fazer 7 pontos baixos sozinho. Então, já tenho 4, 5, 6 e 7. No próximo, eu vou fazer o aumento, que são 2 pontos altos juntos. Para eu não me perder, como que eu vou fazer? Ó, aonde eu fiz o aumento, eu vou colocar um marcador. Eu preciso ter 14 aumentos nessa carreira. Se eu seguir com 7 pontos baixos e o aumento, 7 pontos baixos e o aumento, vai dar apenas 12 aumentos, tá? Então, ó, entre um e outro, eu vou fazer logo no início, depois quando tiver aqui no meio, eu faço novamente. Eu vou fazer aqui, ó, 3 pontos baixos, 1, 2, 3. Agora, eu já vou fazer o aumento novamente. 1,
2. Vai ser só por 2 vezes, tá? Pra eu não ficar um do ladinho do outro. Aqui, ó, onde tá o aumento, eu já vou colocar um marcador. Se você não tiver esses marcadorzinhos que a gente usa, ó, você pega um pedacinho de linha de outra cor, coloca aqui, ó. Se quiser pode dar um nozinho, eu só deixo aqui, depois é só puxar pra soltar, tá? Então, agora, ó, fiz aqui mais um aumento, então já tenho 2 aumentos. Agora, novamente, eu vou fazer 7 pontos baixos sozinho. 2, 3. Essa pontinha de fio eu vou deixar ali pra pôr a cola depois. 4, 5, 6, 7. Então, fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No próximo, já vou fazer o aumento novamente. 1, 2. Vou colocar o marcador, que é para eu não me perder. Coloquei aqui o marcador, então, eu já tenho 3 aumentos. Eu tenho um aumento, 2 aumentos, 3 aumentos. Novamente, 7 pontos baixos, dois juntos, tá? Vou colocar o marcador. Vou fazer assim, ó, quando estiver mais ou menos aqui no meio, eu vou fazer mais um aumento, tá? Pulo só 3, faço 3, depois o aumento, aí continuo com 7. Eu preciso ficar com 14 aumentos desse. Eu vou terminar o meu e já volto aqui com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó, vou explicar certinho pra vocês, tá? Pra vocês fazerem o de vocês. Então, vou soltar aqui a minha laçadinha. Eu fiz aqui, né, os 7 pontos baixos, aí fiz o aumento, coloquei o marcador, aí fiz 3 pontos baixos, fiz o aumento, coloquei o marcador, aí segui com 7 pontos baixos, o aumento, o marcador, 7 pontos baixos, o aumento, 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 aqui eu fiz 3 pontos baixos, o aumento, aí continuei com 7, ó, com 7, aí quando chegou aqui no finalzinho, ó, eu tive que fazer assim, ó, pra dar certinho, pra não precisar desmanchar aqui, tá? Fiz o aumento, 3 pontos baixos, o aumento, 3 pontos baixos e o aumento. Então, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 aumentos, tá? Que é pra dar certinho a quantidade de pontos que deu na lateral, tá? Nos square, pra quando a gente for fazer a emenda agora com pontos baixíssimos, pra dar certinho. Agora, ó, o que que eu vou fazer? Aquele acabamentinho pra ficar perfeito, tá? Da mesma forma que eu fiz os outros, ó. Soltei aqui da agulha, vou colocar na agulha de tapeçaria, fazer o acabamento da mesma forma que eu fiz, tá? Nas outras carreirinhas. Olha só o fio me dando um baile novamente, ó. Consegui aqui. Então, eu pulo o meu primeiro ponto baixo, venho no segundo, ó, com a agulha de trás pra frente, passo, venho aqui de onde o fio está saindo, pego essas 2 alcinhas, vou passar aqui, ó, por baixo desses 2 pontinhos, vou puxar lá pra trás. Puxei, ó, então já finalizei essa carreirinha e ficou um ponto bem certinho. Essa ponta de fio, eu vou caminhar com ela aqui entre os pontinhos, ó, na parte de baixo, tá? Se você quiser dar algum nozinho, pode dar algum nozinho. Eu vou só caminhar, depois eu vou cortar o excesso do fio e passar um pouquinho de cola. Agora, ó, eu vou tirar todos os marcadores, porque a gente vai emendar essa base na lateral, que já tá prontinha. Então, eu vou tirar aqui, ó, já volto pra gente fazer a emenda. Agora, ó, com o laranja, novamente, eu vou fazer a junção, ó, dessa parte da base, né, a parte de cima, com a lateral, tá? Então, aqui, ó, essa minha base ficou com 15 centímetros, e aqui a minha lateral ficou com 10 centímetros. Então, aqui já vai dar certinho os pontos, tá? A mesma quantidade de ponto que eu tenho aqui, eu vou ter aqui nessa lateral, porque eu já contei no outro que eu fiz. Vou deixar um pedacinho de fio pra gente fazer o arremate depois. Vou vir aqui, ó, só nessa alcinha de dentro, eu vou fazer a mesma emenda que eu fiz aqui nos square. Então, ó, eu vou vir aqui, ó, eu vou começar aqui na parte roxa, porque vai ser a parte que eu vou ficar pra trás, caso ficar algum
defeitinho, né? Fica pra trás, mas não fica não, fica bem certinho. Ó, só essa alcinha de fora, vem em qualquer ponto aqui, ó, só na alcinha de fora. E vou puxar o fio, vou passar naquela alcinha e nessa alcinha. Agora, ó, com muito cuidado, tá? Você vai em cada pontinho. A ponta de fio inicial, eu vou deixar ela aqui, ó, pra gente fazer o arremate depois. Agora eu venho, ó, no próximo ponto e aqui na parte de baixo também. No próximo ponto. Vou lá, puxo o fio, passo aqui por dentro e já faço meu ponto baixíssimo. No próximo, ó, só nessa alcinha que fica pro lado de dentro. E no próximo, só nessa alcinha que fica pro lado de dentro. Eu vou segurar a agulha assim, ó, porque facilita mais, tá? Então, agora, ó, no próximo, e venho aqui no próximo, eu pego só as alcinhas de dentro. Vou lá embaixo, puxo o fio, faço baixíssimo, já venho aqui no próximo, ó. Só na alcinha de dentro, no próximo, só na alcinha de dentro. Baixíssimo. E vou fazer assim, ó, por toda a volta. Se você fez do mesmo jeitinho que eu, vai dar certinho a contagem de pontos, tá bom? Então, eu vou fazer o meu até chegar lá no finalzinho da carreira. E volto aqui com vocês. Olha como fica bem certinho. Eu voltei aqui com vocês, ó. Eu vou fazer esses últimos 5 pontos junto com vocês. Eu deixei o fio aqui pra fora, ó, porque o meu eu fiz assim, tá? O primeiro eu já fiz assim. Aí, se eu tivesse deixado o fio lá pra dentro, facilitava mais. Mas, como eu deixei aqui pra fora, ó, eu falei, vou deixar assim, porque a maioria das pessoas vão fazer a mesma coisa. Mas eu vou puxar uma ponta de fio aqui pra dentro, tá? Ó, esse fio que tá saindo do novelo. Vou puxar uma ponta grande. Depois é só cortar aqui, tá bom? Vou deixar o fiozinho pra cá. Agora, eu vou segurar o fio aqui embaixo, esse que eu puxei do novelo. Ó, vou segurar a ponta aqui, pra gente terminar esses últimos pontinhos que faltam. Então, eu já venho aqui, ó, venho aqui no próximo e no próximo, aí pego o fiozinho, ó, eu tô segurando ele. Peraí, sabe por quê? Tem vários fiozinhos aqui embaixo, inclusive o fiozinho inicial, esses fios eu não vou puxar, né? Ó, então, venho nessa alcinha, venho nessa alcinha e o fiozinho que eu estou segurando. Passo aqui e finalizo com baixíssimo. Ó, venho nesse, pego o fiozinho que eu estou segurando. Peraí, porque a gente não enxerga, né? Você pode ir virando a peça e olhando. Aqui não dá pra enxergar, então a gente tem que fazer com bastante cuidado. A carreira inteira eu fiz com bastante cuidado, tá? Ó, vou até fazer de novo, porque aqui, ó, não ficou legal. Eu fiz com bastante cuidado para não correr o risco de pular algum pontinho. Ó, este, e pego o fio que está aqui no meu dedo. Deixar esse outro aqui que eu puxei junto, ó. Eu poderia até cortar, né? Mas para não desperdiçar o fio, que eu não sei a quantidade, né, que vai dar certo. Ó, venho neste. Aí, ó, eu posso virar aqui a peça, coloco aqui na agulha, ó, esse que eu tô segurando. E passo, finalizo aqui, ó, com baixíssimo. Vou passando aqui de um em um. A parte do final, ela é um pouquinho mais trabalhosa por isso. Ó, venho aqui no próximo e no próximo, vou lá embaixo, coloco o fiozinho na agulha, passo nesse, passo nesse, passo nesse e deu certinho. E aqui, ó, vou fazer no último pontinho. Pego este, só a alcinha de dentro, viu? Ó, continuo fazendo da mesma forma. Vou lá, ponho o fio na agulha que está no meu dedo, ó, e finalizo aqui nesse último pontinho. Vou até fazer novamente, ó, que não ficou legal. Como é o último ponto, né? Não é porque é o último ponto que a gente vai fazer de qualquer jeito. Ó, ajusto pro fio ficar certinho novamente.
Então, pego a última alcinha desse, a última alcinha do outro aqui, ó, da outra lateral. Vou lá, pego o fio que está no meu dedo, que eu estou segurando, ó, passei por um, passei pelo outro, passei pelo outro. Dei essa torcidinha para facilitar. Então, aqui agora, ó, eu vou cortar um pedacinho do fio pra gente fazer o arremate. Vou puxar. Essa ponta de fio já posso puxar, ó, que eu já cortei. Ajusto aqui um pouquinho. Eu vou colocar na agulha de tapeçaria essa ponta de fio que ficou aqui em cima. Ó, e aqui, ó, no início, o fio ainda não arrematei, né? O fio tá aqui. Seguro ele pra não ficar tão folgado. E vou vir aqui, ó. Voltei aqui. Ai, me deu uma crise de tosse. Ó, aqui, ó, o fiozinho que tá saindo. Eu vou passar ele aqui, ó, entre os dois pontinhos que já tá aqui. E vou voltar com ele aqui de onde ele está saindo. E vou jogar lá pra trás, tá? Porque eu vou fazer todo o acabamento na parte de trás. Aqui a parte de cima, ó, ela fica bem certinha, tá? Vocês podem fazer aí o acabamentinho da forma que vocês acharem melhor. Aqui atrás, ó, como vai ficar bem nesse meio, ele tem um vãozinho. Eu vou dar 2 nozinhos nesses 2 fios, ó, que eu cortei agora, e o fio inicial. E vou caminhar com eles por alguns pontinhos. E depois eu vou cortar o excesso do fio e passar um pouquinho de cola. Tem gente que não gosta de usar cola nas peças. Só que essa cola eu uso somente para pôr nas pontinhas do fio, tá? Não é que eu vou colar a peça com ela, não. Até dá, porque eu já fiz isso numa roupa minha e deu super certo. Eu lavo e não solto. Mas eu gosto de pôr nas pontinhas do fio pra não ficar desfiando. Ó, passei esse fiozinho pra esse lado. E esse daqui, ó, vou colocar na agulha e caminhar aqui pro outro lado, tá? Depois é só cortar o excesso dos fios. Todos já estão bem arrematadinhos, ó. Fica bastante fiozinho pro lado de dentro. Mas todos já estão bem arrematadinhos, tá? É só cortar o excesso e pôr um pouquinho de cola. Fiz a emenda, ó, da lateral com a base de cima. Agora, eu vou fazer a parte do babado. Como que eu vou fazer? Aqui, ó, vou virar. Vou começar aqui onde que vai ser a parte de trás. Vou fazer a primeira carreira com amarelo. Como que vai ser essa primeira carreirinha? Laço 2 vezes o fio aqui na agulha. Venho aqui em qualquer ponto. E vou fazer aqui, ó, um ponto alto, mais um ponto alto. Então, fiz 2 pontos altos. E essa carreira, ela vai ser toda assim, tá? Para cada pontinho baixo, ó, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. É já para ele ficar o babadinho, tá? Então, essa primeira carreira, eu coloco aumento em todos os pontos. As outras carreiras vão ser só ponto em cima de ponto. Então, ó, venho no próximo, 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos. E vou seguir assim até chegar aqui aonde eu iniciei a carreirinha. 2 pontos altos para cada pontinho. Cheguei aqui no final, ó. Fiz 2 pontos altos para cada pontinho, ó, por toda a volta. Agora, eu vou cortar aqui o fio e vou fazer o acabamento da mesma forma que eu fiz em todas as outras carreiras, tá? Com a agulha de tapeçaria. Eu puxo esse fiozinho e vou fazer o mesmo acabamentinho para começar uma nova carreira. Fiz aqui o acabamento, ó. E antes de continuar as próximas carreiras, eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo, ó, bem aqui no pezinho, tá? Onde tá essa marquinha laranja. Eu até tinha deixado assim, ó, o outro, mas eu achei que não ficou tão bonitinho pra ficar assim, ó, mais bem acabadinho. Aí eu acabei de fazer, ó, no outro, essa carreirinha de ponto baixíssimo por cima aqui dessa carreira laranja. E olha só, ficou bem delicadinho. Eu só não apertei muito, tá? Pra não apertar aqui na parte da cabeça. Eu deixei bem folgadinho. Então, eu vou fazer aqui. Antes de continuar, olha quem tá ajudando a vovó, já ia pegando a mãozinha dela, achando que era linha. Vou deixar aqui um pedacinho do fio e vou começar, ó. Deixa um pedacinho do fio. Eu sempre venho aqui, ó, onde tá os 2 pontinhos, eu sei que aqui é um espacinho. Então, eu vou puxar minha laçadinha, ó, vou puxar o fio
Fiquei com uma laçadinha. E agora, ó, eu vou em todos os espacinhos onde eu tenho os meus 2 pontos altos, amarelo, e puxo o fio. Então, eu puxo o fio que está saindo do novelo. Eu não vou deixar um ponto muito apertado, tá? Ó, vem no próximo espaço, vou lá, puxo o fio. Deixo a mão bem soltinha. Vou no próximo espaço, vou lá, puxo o fio. No próximo, ó, vou fazer um ponto baixíssimo em cada pontinho. Sempre onde tá os 2 pontos altos amarelos, eu sei que é um pontinho, ó, vou deixar a mão bem folgadinha, tá? Se você apertar muito esse ponto, ele vai apertar aqui e não vai entrar na cabeça. Então, deixa a mão bem levinha. Ou você também tem a opção de deixar assim, ó. Eu achei que assim não ficou tão bonitinho. Assim tá bem mais bonitinho, né? Mais bem acabadinho. Então, vou fazer o meu por toda a volta. Quando chegar ali no finalzinho, eu volto com vocês, tá? Pra gente fazer o acabamento juntos. Tô com uma crise alérgica, não tô conseguindo nem respirar direito. Então, ó, eu vou continuar o meu, tá? Não vou apertar esse ponto, vou deixar bem soltinho. Solta a linha, neném. Ó. Vou fazer até o finalzinho da carreira e já volto aqui com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira, fiz o ponto baixíssimo até no último espacinho. Esse ponto aqui, ó, foi onde eu iniciei. Eu vou cortar aqui o fio, vou soltar, ó, da agulha de crochê, já tiro esse fio aqui de trás. Vou colocar essa ponta de fio na agulha de tapeçaria, pra fazer aqui o acabamento pra ficar bem certinho. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui, onde eu iniciei no meu primeiro ponto, ó, vou passar a agulha por dentro dele e vem, ó, aqui onde está saindo o fio, vou jogar esse fiozinho lá pra trás. E ele fica bem certinho, ó. Foi a mesma forma que a gente fez aquele acabamento lá em cima. Então, eu venho aqui, ó, onde tem a pontinha do fio inicial, e essa, eu vou dar aqui, ó, 2 nozinhos, pra já ficar aqui bem certinho. E como nas outras carreiras, ó, eu já vou pegar essa pontinha de fio e caminhar aqui, ó, por dentro, por alguns pontos. Vou cortar o excesso do fio e depois é só pôr um pouquinho de cola na ponta. Agora, ó, com o fio rosa, eu vou fazer a próxima carreira. Essa primeira carreira amarela aqui, ó, ele já ficou bem embabadadinho, tá? Então, não preciso fazer mais aumento. Agora, eu só vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, pela quantidade de carreira, né, que você achar necessário aí pra fazer o babadinho que vai ser a rabinha do chapéu. Então, vou dar 2 voltas aqui no fio, vou em qualquer ponto aqui, ó, e vou fazer um ponto alto. E agora, ó, para cada ponto, eu vou colocar um ponto alto. Vou puxar essa ponta de fio para arrematar na próxima carreira. Ó, para cada ponto, um ponto alto. Não vai ter aumento nenhum, tá bom? E todas as outras cores que eu usar, vai ser dessa mesma forma. E para o vídeo não ficar repetitivo, né, aquele vídeo grande com a mesma coisa, o vídeo já está grande. Então, para não ficar maior ainda, né? Para explicar a mesma coisinha, ó. Eu vou terminar essa carreira aqui. Quando chegar aqui, vou arrematar da mesma forma que eu fiz em todas as carreiras. E depois, ó, eu vou fazer a mesma sequência que eu fiz nesse chapeuzinho, ó. O amarelo aqui eu fiz com o aumento. E as próximas carreiras, ó, somente ponto alto em cima de ponto alto. Então, fiz o rosa, o verde, o azul e o lilás. Eu vou fazer nessa sequência, tá? Porque eu quero os 2 que fiquem igualzinho. Vocês podem usar aí a sequência de vocês. Então, ó, fiz o amarelo com 2 pontos altos, o rosa, um ponto alto para cada ponto, o verde, um ponto alto para cada ponto, o azul, um ponto alto para cada ponto e o lilás, um ponto alto para cada ponto. Tá? Da mesma forma. Quando eu terminar todas essas carreiras, ó, eu vou fazer uma carreirinha toda de ponto baixo. Então, no laranja. Então, vou fazer um ponto baixo para cada pontinho, tá bom? O acabamento vai ser da mesma forma que eu ensinei em todas as outras carreiras, tá? Aquele acabamentinho para ficar perfeito. Eu vou fazer o meu aqui, tá? Todas as carreirinhas, ó. Comecei o rosa, depois já vou fazer o verde, o azul, o lilás e finalizar com a carreira de ponto baixo laranja, tá bom?
dessa mesma forma, ó. Se vocês quiserem, vocês podem até fazer o print para vocês fazerem igual, né? Ou vocês usem a criatividade de vocês. Se vocês quiserem a aba maior, pode continuar fazendo mais carreiras coloridas, tá? Ou assim ficou um tamanho bem bom, tá bom? Eu vou terminar o meu e vou voltar aqui com a peça prontinha, porque quando eu terminar, eu já vou cortar todos os fiozinhos que já estão arrematados. Só vou cortar os fiozinhos e colocar uma colinha na ponta, ó. Eu vou até pegar a cola aqui e vou explicar pra vocês certinho como que eu vou fazer. Porque já não tem mais segredo nenhum, né? É só pegar, ó, eu sempre gosto de avessar a peça quando eu termino ela toda. E aí eu venho aqui, ó, vou cortar o fiozinho lilás. Vou pegar a cola e colocar um pouquinho de cola nessa pontinha. Opa, veio até cola demais aqui. Deixa eu só limpar aqui para não ficar um excesso de cola, né? Porque eu tô numa posição não muito legal. Ó, com o próprio biquinho da cola, eu gosto de empurrar para ficar bem certinho aqui, ó. Esse fiozinho inicial é a mesma coisa. Todos já estão arrematados certinho, tá? Já caminhei por dentro, já dei nozinho onde que tinha que dar nozinho, ó. Coloca um pouquinho de cola, aperta a pontinha pra dentro. E assim eu vou fazer com todas as pontinhas de fio, tá bom? Ó, aperto bem aqui pra ficar bem certinho. E vai ficando um acabamento perfeito. Então, eu vou terminar a minha peça toda, tá? Fazer todas as carreiras aqui, ó, da parte do babadinho. Arrematar todos os fiozinhos. E já volto com a peça prontinha pra vocês. A parte da aplicação vai ser um outro vídeo, tá? Então, vou deixar só a aplicação, porque vocês podem deixar assim, ó, lisinho, sem aplicação. Ou podem colocar a aplicação igual eu fiz aqui, tá bom? Só que a aplicação já vai ser um outro vídeo. Então, eu vou finalizar o meu trabalho aqui e já volto com ele prontinho para vocês. E ficou prontinho, olha que gracinha. Ele ficou pesando, ó, sem aplicação, depois de todo prontinho, 126 gramas, tá? A aplicação eu vou ensinar no próximo vídeo, tá? Na próxima videoaula. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E em breve eu volto com mais vídeo para vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!